Feita dessa diferença entre experiência espiritual e mística, o que me parece assim é que a experiência mística seria uma classe de experiências espirituais de um grau mais, vamos dizer, mais intenso e elevado, quando se experimenta de fato uma unidade com esse transcendente. Né? Nem toda experiência espiritual ela é mística. Há experiências espirituais de caráter mais ordinário, grupalistas, em que eu estou, por exemplo, no momento de oração na igreja e eu me sinto parte daquela comunidade, parte daquele grupo, mas não experimento necessariamente uma experiência transcendente de unidade com o divino. E aí, por conta disso, boa parte das religiões teriam braços esotéricos, onde se teriam disciplinas que conduziriam, então, às experiências místicas, né? Como, por exemplo, a cabala, as diversas formas de gnosticismo, o sufismo, né? São braços esotéricos dentro das grandes religiões, onde tu desenvolveria, vamos dizer assim, uma expertise para ter a experiência mística, né? Considerando, claro, o fato de que elas também podem vir fora desse conjunto de disciplinas, elas podem simplesmente acontecer. Né? Não é raro a gente ver relatos na literatura de pessoas, às vezes, com baixa expertise, mas que tiveram experiências místicas de unidade. Então, sem dúvida, é uma, vamos dizer assim, é uma linha muito tênue que separa, mas eu costumo fazer essa distinção entre experiências espirituais e experiências místicas como uma classe especial de experiência espiritual. Sim, o James está fazendo isso também. Então, ele fala em variedades da experiência mística, né? Da experiência religiosa. A experiência religiosa é qualquer experiência subjetiva que a gente tenha de algo que se apresente para nós como sendo sagrado, divino. Então, por exemplo, a experiência que eu tenho com os meus filhos, por exemplo, para mim é sagrada. Então, isso tem um componente espiritual, segundo a caracterização que o James faz. As experiências de aquelas lutas interiores, né? Coisas se apresentam para nós, experiência de divisão, depois de unificação, alguns processos psicológicos. Às vezes, durante essas lutas psicológicas interiores, algumas coisas podem se apresentar para nós como sendo sagradas. Então, essas, não necessariamente místicas, né? Às vezes, as experiências de conversão, e às vezes essas experiências comunitárias, que o Alexandre mencionou, né? Então tudo isso faz parte das experiências do conjunto geral, assim, das variedades das experiências religiosas. Mas nem todas têm esse componente inefável, ou nem todas têm um componente noético, né? Às vezes tem um componente social, moral, e não necessariamente nem todas não são necessariamente místicas. Nem todas as experiências são transitórias. Algumas são duradouras, né? Elas acompanham a pessoa a vida inteira. Então, a experiência mística tem esses componentes que ele mencionou. Vamos ver. Otávio, queria falar? Queria sim, professor. Eu pensei em duas considerações, assim, enquanto você conversava com o Vinícius e com o Alexandre. A primeira, em relação a de que nem sempre a passividade está presente na experiência mística, né? Que o James falou que ela quase sempre está, mas nem sempre. E ele até fala de, por exemplo, algumas práticas religiosas que utilizam de alguns estímulos assim mais intencionais para atingir essas experiências místicas, né? Por exemplo, o budismo, que utiliza da meditação para atingir esse tipo de experiência. E eu pensei também no Tai Chi, que é uma forma daquelas posições e tal, de atingir uma forma de unidade com o universo e tal. Então, nem sempre a experiência mística ela é passiva, né? O James escreveu, eu não estou lembrado de ter lido isso, mas pode ser que tenha escapado assim, na minha leitura. Eu reli agora o capítulo, mas será que eu perdi essa parte? Ele fala assim, duas outras qualidades menos nítidas, mas geralmente encontradas, são a transitoriedade e a passividade. Tá. E outra coisa que eu tinha pensado é que... Mas então, onde é que... Peraí, Isso é na segunda página do capítulo das conferências. Duas qualidades menos nítidas. Menos nítidas, mas geralmente encontradas. É quando ele vai descrever a transitoriedade e a passividade. Tá. Quer dizer que elas nem sempre são presentes, né? Pois é, o que ele geralmente sugere isso.
Mas eu não conheço nenhum caso assim que não esteja presente, não sei se. E ele não menciona também nenhum caso. Porque mesmo esses casos aí que tu mencionaste assim, das disciplinas, né? Das disciplinas religiosas, né? O yoga, o budismo, o sufismo, a oração cristã, nos casos que ele menciona. A pessoa pode adotar essas práticas por muito tempo até e não ter nenhuma experiência nisso. Então, tem sempre algo assim que está além da vontade, né? A pessoa pode ser muito disciplinada e não conseguir, não chegar ao samadhi nunca, né? Tem casos assim, pessoas eles treinam o corpo assim, são pessoas assim, muito atléticas até no yoga, mas não conseguem chegar ao samadhi. E tem pessoas que não fazem nenhum treinamento e conseguem. Então tem é como se tivesse esse elemento ali que foge, né? Foge ao nosso controle, nesse sentido que são experiências passivas, com relação às quais nós somos passivos. Entendi. E a outra... Claro que se tu for se tu for começar a praticar yoga ou rezar sistematicamente, isso vai aumentar a probabilidade de tu ter uma experiência, mas não garante. Uhum. E a outra consideração que eu tinha feito, mais uma dúvida também, é que nem, assim, pelo menos para mim parece que nem sempre esse tipo de experiência mística ela tem um plano de fundo espiritual, não espiritual, mas religioso, assim. Porque, por exemplo, essa mais leve que ele considera de uma ideia finalmente ressonar comigo, de uma frase finalmente fazer sentido, ela não necessariamente tem que estar incluída num contexto espiritual, né? Porque, por exemplo, às vezes uma música que eu gosto muito e aí eu passo por um momento na minha vida e finalmente aquela música ressona comigo e ela passa a fazer mais sentido para mim. Então, não necessariamente ela tem esse plano de fundo religioso / espiritual, né? Mas aí de novo, depende do que a gente quer ver com religioso, né? Porque isso também admite graus. Então, religioso, se tu quer dizer religioso no sentido assim, institucional, um conjunto de crenças, daí não, né? Mas se tu quiser dizer religioso no sentido assim mais genérico, que é o sentido que ele está dando aqui, mas ligado a coisas que se apresentam para nós como sendo divinas ou sagradas, e algo é divino ou sagrado se o valor desses eventos, dessas experiências, ou mesmo desses objetos, pessoas, relações, transcende qualquer assim, valor ordinário que ele possa ter, né? Por exemplo, valor monetário, ou valor utilitário, ou valor social, né? Então, por exemplo, você pode ler um poema, uma frase, e é claro que aquela frase pode não ter nenhum conteúdo assim, explicitamente religioso. Mas, seguidamente, quando a gente tem essas experiências agora, eu entendo isso aqui, mas eu não sei dizer exatamente qual é a diferença, né, entre a minha interpretação explícita daquela frase antes e depois dessa experiência continua mais ou menos a mesma, mas ele adquiriu um sabor, digamos assim, um valor diferente para mim. Então ele passou a ser mais valioso do que aquele valor que eu sou capaz de atribuir àquela frase pela interpretação comum do sentido das palavras em português. Então esse valor, ele não é um valor assim que eu consiga explicar em termos monetários ou sociais ou linguísticos. Então ele está beirando já, é o grau mínimo da experiência espiritual, porque aquilo ali tem ele é mais valioso do que qualquer... Quer dizer, o valor daquilo, para mim, eu não consigo explicitar em termos desses ordinários ou comuns. Certo? Uhum. Entendi. Eu acho que só para fechar assim, a dúvida que eu acho que talvez seja um pouco compartilhado com o Vinícius, de que às vezes não necessariamente esses valores espirituais são ligados ao sobrenatural, né?
eles podem ser só uma coisa que eu considero sagrada, num nível elevado, mas que não necessariamente seja sobrenatural. Sim, depende do que tu quer dizer com sobrenatural também, porque também essa palavra. Essa palavra aí também é... Muitos significados para todas essas palavras. Sim, tu entende, a gente está aqui num terreno super complexo, né? Mas é porque eu estava pensando assim, tem pessoas que não acreditam em nada que seja sobrenatural, que seja Mas divino, sagrado. O que quer dizer sobrenatural aí? Assim, que esteja... Assim, tem gente que não acredita na existência de um mundo invisível, né? Que é o que a gente está trabalhando aqui. Sim, mas tu vê, aí tu já está excluindo os cientistas, porque os cientistas claramente aceitam que a maior parte do universo é invisível, né? Não, eu não tô pensando em cientistas, tô pensando em pessoas comuns, assim. Por exemplo, eu tenho uma amiga que é ateia, ela não acredita na existência de nada que seja invisível, ela só acredita no mundo material, no que a gente pode observar. Mas ela tem essa experiência, por exemplo, de uma frase finalmente fazer sentido para ela, de uma música finalmente fazer sentido, ou um filme. É que isso de não acreditar em nada invisível, é muito, assim, essa a tua amiga, eu acho que eu entendo o que ela quer dizer, né? Mas a rigor isso é falso, ela certamente acredita na existência de coisas invisíveis. Por exemplo, o valor, por exemplo, de uma nota de 20 reais não pode estar no papel, né? O valor de uma nota de 20 reais. A gente troca 20 reais por sei lá, um hambúrguer ali na esquina, um cachorro quente. Mas não é por causa do valor do papel, nem da tinta, nem nada. O valor do dinheiro é invisível. Ou, por exemplo, quando a gente fala no valor de uma ação, por exemplo, se uma ação é justa, injusta, meritória ou não meritória, isso não está na sequência de gestos físicos que as pessoas fazem. Né? Então tem muitas coisas assim que a rigor são invisíveis e nas quais a gente acredita às vezes muito felizmente, né? As pessoas trabalham para ganhar dinheiro, mas o valor ali não está Mas elas são invisíveis, mas elas não são espirituais, são? Não são espirituais, mas são invisíveis. Né? Então, é nesse sentido, ela não acredita no invisível espiritual, é isso que eu quero dizer. Tá bom. Mas então agora volta à questão de como é que tu distingue o natural do espiritual. Não pode ser pelo critério da visibilidade só. Na ideia de um além, assim, de alguma coisa além do que foi construído pela humanidade, foi construído naturalmente. Sim. É que eu queria, assim, vamos ver isso mais em detalhes depois, tá? Assim, mas assim, o ponto que eu queria deixar apresentar aqui é que o nosso ponto de partida são as experiências que a gente tem, né? Então a gente tem essas experiências comuns, assim, e a gente tem essas outras experiências que não são tão comuns, são incomuns, são extraordinárias. Mas aí a gente tem essas palavras, esses conceitos que a gente usa para classificar. E em geral esses conceitos não funcionam muito bem, porque eles são úteis para alguns propósitos, mas quando a gente tenta generalizar eles funcionam mal, né? E um problema é com esse conceito de sobrenatural. Né? O conceito de sobrenatural depende do que a gente quer dizer com sobrenatural, porque tem pessoas que são religiosas, mas não são sobrenaturalistas, né? Elas não acreditam em nada sobrenatural no sentido de que há algo, por exemplo, que viola as leis da natureza, né? Coisas assim. Então, tu pode ter pessoas que são religiosas e são naturalistas, digamos assim. Não acha que haja assim, dois domínios, o domínio da natureza e um domínio assim, de um Deus fora da natureza. Tá? Tem formas de religiosidade que são monistas. Né? Tem um todo apenas. E uma parte desse todo é experimentado apenas por meio dessas experiências espirituais e o outro não. Mas tu não tem uma divisão assim, de camadas da realidade, né? Que nem a gente tem tipicamente no cristianismo, né? Tem um Deus fora da natureza que cria a natureza. Mas nem sempre as experiências espirituais sugerem isso, tá? E nem todas as formas de espiritualidade, mesmo dentro do cristianismo, são assim.
Então, por exemplo, a gente tem um conceito que é muito usado de milagre. Milagre como um evento que viola as leis da natureza. Bom, se tu define milagres assim, então deve ser. Agora, na tradição cristã, por exemplo, nem sempre o conceito de milagre foi usado assim. Antigamente, o conceito de milagre era usado como um sinal da presença de algo divino. Que não necessariamente se viola ou não, assim, não tem, sei lá, pode ser algo assim que a gente não tem como saber. Né? Então, então depende como a gente usa as palavras. As palavras aqui para nós podem ser fonte assim, de muita confusão. Tá? Não sei, tu quer falar mais alguma coisa? Não, deu pra suprimir as dúvidas, assim, no momento. Obrigado. Bom, da minha parte, eu continuo ainda com muitas dúvidas. Vamos lá, Marcelo, ou André, não sei quem tinha levantado a mão primeiro. Acho que foi André. O meu comentário tem um pouco a ver com o do Otávio também. Eu vou passar à sua frente, tá, Marcelo? Desculpa. Acho que tu tinha levantado primeiro a mão. Se eu não me engano, posso estar enganado. Bom, enfim, é que o colega tinha falado da questão da experiência da amiga ateia, né? E não sei, da minha leitura parece que o James dá um novo significado pro que é divino, né? Ele não está muito preocupado, parece, com uma figura divina pessoal e tal, uma coisa invisível. Ele fala em algum lugar que divino é aquilo que causa reações solenes, né? Então, para a amiga do colega, ela teve uma percepção de divino de uma coisa diferente, não de um Deus pessoal invisível. Né? Tanto que o James coloca que religião, para o James, significa sentimentos, experiências de indivíduos na solidão, né? Na medida que se sintam relacionados com qualquer coisa que considerem divino. Então, acho que James ele dá uma nova roupagem para essa discussão, né? A gente pode aceitar ou não a definição aí que James dá, né? Então isso é uma coisa que a gente vai ter que avaliar também. Mas, de fato, a maneira como ele usa a palavra sagrada e divina é muito genérica, assim. Então, muitas experiências que pessoas ateias têm, que são, assim, às vezes estéticas, às vezes morais, cairiam sob o escopo disso que James chama de divino sagrado. Exatamente essa era a minha dúvida. Que esses outros elementos poderiam ser considerados sagrados. Se poderiam ser experiências místicas. Claro, a tua amiga até talvez dissesse, não, isso aqui não tem nada de religioso nem espiritual, né? Isso aqui é ético, é estético, é pessoal, alguma coisa assim. Né? Ela não usaria essa palavra. Mas aqui a gente não está tão interessado na palavra, mas no fenômeno. E o fenômeno, para James, tem essa semelhança, né? Com as experiências espirituais, que ele está chamando de espirituais, no grau mínimo. Nesse sentido, eu talvez forcei um pouco a interpretação do James no meu trabalho, que diz que os cientistas, quando contemplam a natureza e estudando, tentando ver padrões, eles também estão, de certa forma, experienciando algo, uma experiência religiosa, né? Sentindo. Muitos têm, né? Muitos até descrevem assim, dessa maneira, né? Mas nem todos. Alguns rejeitam essa descrição, né? Então a gente tem que ver caso a caso. Marcelo, Sim. tu queria... Obrigado, professor. Então, eu queria fazer um comentário sobre, aproveitando a colocação do Otávio, né? Sobre o tema da passividade, né? Uma coisa que aparece quando o James trata disso, é que ele fala que mesmo que algumas práticas facilitem enquanto operações preliminares, né, como a meditação, yoga, fixação da atenção, a experiência nela mesma ela é sentida como uma experiência passiva, né? Então, por mais que o yoga ele faça várias práticas, no momento que ele tem aquela experiência, ele relata aquilo, né? Então, o James trabalha muito em cima desses relatos, né? Como experiência passiva. Eu acho que faz sentido também, porque senão seria uma realização pessoal, de uma maneira orgulhosa, ele poderia falar, não, eu
fiz essa prática e eu conquistei essa realização. E a maior parte dos relatos caminham em outro sentido, né? De se colocar naquela posição de que recebeu aquela experiência ou foi tomado por uma força maior, recebeu uma graça, algo do tipo, e que não algo que a gente construiu e conquistou pelos esforços, né? Por mais que a construção desse estado que facilita essa experiência, né, implique algum esforço, né? Você fazer anos de meditação e tal. Mesmo as pessoas que alcançam através, que têm essas práticas como uma vivência, o relato delas, me parece que por isso que o James coloca como algo mais comum essa passividade, o relato está impregnado dessa passividade. Outra coisa também que está nesse ponto que ele fala da passividade, que eu achei interessante, que o esforço dele de definir a experiência mística, eu acho louvável, mas eu acho que em alguns momentos ele mesmo reconhece que ele não consegue fechar, né? Ele fala que é um campo com várias gradações, um campo de consciência e tal. Mas nesse momento que ele fala da passividade, ele parece excluir desse tipo de experiência o transe mediúnico, o que seguiria a psicografia, né? Que ele fala como escrita automática, porque esse tipo de estado seria caracterizado como interrupção da consciência, um estado de interrupção, enquanto que a experiência mística, ele fala aqui nesse momento, né, rigorosamente falando, nunca é mera interrupção, tem alguma continuidade. Então, nesse momento que ele fala da passividade, parece que ele acrescenta um critério, né, que não está tão explícito, mas nesse momento um critério negativo, né, que se envolve interrupção, então talvez não possa ser classificado precisamente como experiência mística, o que talvez exclui várias outras experiências ditas espirituais, que envolvem alguma interrupção de consciência, né? Mas eu acho interessante você para delimitar o objeto que ele está falando, né? Então, ele faz esse esforço de delimitação, mas na frente também, não sei se na parte da conclusão, que ele fala até de experiências negativas, né? Que parece que vem no mesmo estado, no mesmo campo da consciência, mas que envolvem experiências demoníacas e tal. Mas assim, eu acho bacana o esforço dele, eu acho que ainda poderia, acho que ele poderia ainda delimitar melhor o que seria a experiência mística, porque ele acaba abrindo muito, parece que o déjà vu, experiências de também estariam incluídas nisso. Mas é isso, minha contribuição é essa, assim, a partir do que eu li dos comentários dos colegas. Sim, não, sabe que o James tem um livro só sobre experiências com médiums, né, com psychic, que eles chamam nos Estados Unidos. E o James foi, inclusive, presidente da Society for Psychical Studies, ou Psychical Research, na Inglaterra e depois nos Estados Unidos. E então ele esteve envolvido assim, com esses estudos, conhecia e fez pesquisa com fenômenos paranormais. E ele fez durante um bom tempo, 1 ou 2 anos, pesquisa assim, empírica com 2 médiums, irmãs americanas bem conhecidas. Então, sim, quando há essas, tem algumas vezes que esses médiums, os psychics, eles têm interrupção da consciência, né? Então eles começam a dizer ou escrever coisas sem saber o que estão falando. Então esse elemento aqui da qualidade noética está ausente, né? Porque não tem nada. Depois não tem nada se apresentando na mente delas, então o corpo delas está agindo automaticamente. Então não se classificaria como uma experiência mística. No entanto, tem algumas outras experiências que são tidas por esses médiums que são místicas, né? Tem qualidade noética e são inefáveis. Então, se vocês verem aquelas entrevistas lá do Chico Xavier, que eu mencionei, do Pedro Siqueira, às vezes tem algumas das coisas que eles dizem dá para classificar como experiências místicas. Assim. Então, depende do caso, né? Mariana? Sobre essa coisa da definição dos critérios da experiência mística, eu também estava dando uma olhada em outros autores mais recentes sobre isso, e aí tem outras escalas, outros critérios, enfim. Aí eu achei esse do Ruth, eu não me lembro o primeiro nome dele,
mas que envolve, por exemplo, a experiência de que não tem espaço ou não tem tempo, é uma experiência sem espaço e tempo, ou que inclui a questão da perfeição da realidade, e aí ele inclui também a questão religiosa, ele acho que considera que isso faz parte também da experiência mística. Mas aí tem outras definições possíveis, né? Ele não... outras características que dá para identificar e talvez mude um pouco assim o que vai ser considerado experiência mística, enfim, né? Tem um debate mais recente sobre isso também. Bem, então tá, assim, depois vamos dar uma olhada nesses debates mais recentes. Esse que tu mencionaste aí seria bom tu passar, manda por e-mail depois pra gente poder dar uma olhada. Eu vou, Se eu acho que tem um artigo. Tá. Então tá, o que mais que temos aqui? Bom, a parte final do capítulo, ele discute, faz algumas considerações sobre a verdade, né, do que dizem do que essas experiências revelariam. Então tem uma discussão assim, mais conceitual. E ele sugere assim, que há um elemento comum. Primeiro ele sugere que há um elemento comum nessas experiências, né, que são experiências assim, de união, de elevação. Então há um certo otimismo, um certo monismo que seria revelado por elas. Mas aí mais adiante, no final do capítulo, ele diz, não, mas não é bem assim, né, quis imaginar uma elevação, se a gente quiser, se a gente for ver assim, casos particulares, a gente vai ver que nem todas as experiências são, assim, sugerem o monismo ou panteísmo, então tem diferenças importantes entre os místicos mesmo. E ele diz, bom, com relação à verdade, o que a gente pode concluir? Bom, essas experiências, ele diz são fonte de autoridade para quem as tem, mas não para outras pessoas. Então, se eu tenho uma experiência mística, aquilo passa a me mobilizar. A minha vida inteira pode ser reformulada ou reordenada em torno daquela experiência que eu tive. Mas o meu mero relato não é fonte de autoridade para as outras pessoas, né? Então ela não serve assim como argumentos objetivos, né? A minha experiência subjetiva não tem um valor objetivo para outras pessoas, né? Embora para mim ela possa ter. E para mim o que há é para a pessoa que a tem, é uma quebra da autoridade da consciência comum, ou os psicólogos, alguns psicólogos e psiquiatras depois começaram a chamar de ego, né? O ego, tem uma derrota do ego. O ego é derrotado nessas experiências, né? Então tem uma luta entre partes assim, da nossa personalidade. A personalidade da consciência comum, a consciência, digamos assim, egóica, que é derrotada nessas experiências. Então, daí a passividade, né? Para o ego, isso é uma experiência passiva. E na verdade, é uma experiência, às vezes, dolorosa, porque ele é derrotado assim, na sua vontade de descrever, de dominar, de controlar. Né? É uma experiência em que o ego não compreende, não controla e é, de certa maneira, humilhado. Então, muitos nos relatos de experiências assim, de conversão, experiências assim, de transformação religiosa, muitas vezes se usa esse vocabulário, né, de humilhação, de derrota, porque de passividade, de sujeição, né, o sujeito tem que se sujeitar a Deus, tem que se sujeitar ao Espírito, tem uma força que me dominou, tem sempre essa ideia de que uma parte da personalidade se insere em algo maior e mais forte. Né? Então, há esses movimentos, né, de transformação. Bom, e depois a conclusão do livro, ele fala eu acho que ele fala assim, ele dá as opiniões pessoais dele, né? Então eu queria só destacar um ponto assim que eu achei
que eu acho interessante. Deixa eu ver aqui na página 9, página 412 da tradução. Bom, ele primeiro faz uma defesa, né, do valor das religiões. Né, ele diz assim, bom, uma coisa a gente descreveu objetivamente o mundo, descrever assim cientificamente. Isso tem um pouco a ver com as coisas que tu, Mariana, falaste semana passada, quando citaste o Cassirer, né? E aqui ele está dizendo coisas assim que vão nesse mesmo sentido, embora o argumento dele seja um pouco diferente, eu acho. E o que ele está dizendo assim, a gente tem, na vida, a gente tem que buscar, a gente necessariamente tem que buscar uma certa orientação, né? E essa orientação, em última análise, se faz pelas experiências, porque os meros raciocínios, os conceitos abstratos, são vazios de conteúdo. Então, os conteúdos, em última análise, são fornecidos pelas experiências. Então, quando a gente está pensando assim, em termos da vida como um todo, a vida como um todo, ela, os guias, né, para a vida como um todo, quando são preenchidos com conteúdo, o que efetivamente a gente tem são religiões. Então ele diz assim na página 404, ele diz: creio, portanto, que seja como for que perguntas particulares ligadas aos nossos destinos individuais podem ser respondidas, somente reconhecendo-as como perguntas genuínas e vivendo na esfera do pensamento que elas nos dá, podemos aprofundá-las nas coisas. Mas viver assim é ser religioso. Por isso repudio, sem um momento de hesitação, a teoria da sobrevivência da religião como fundada num egrégio equívoco. Então, ele está dizendo, como quer que a gente responda de modo assim pessoal as perguntas sobre como a gente vai se orientar na vida, como quer que essa resposta seja apresentada, ela tem essa conotação religiosa. Porque a gente tem que estabelecer uma espécie assim, de hierarquia, né, de valores, e algumas coisas vão aparecer para nós como sendo divinos ou sagrados, quer dizer, como tendo valor independente dos aspectos sociais, institucionais, utilitários. Mas quando a gente faz isso, então a gente está dando esse passo em direção à religião. E na página 412 ele diz o seguinte: bom, ele diz que há esses, do ponto de vista assim, das experiências espirituais, há esse aspecto, essa dimensão espiritual do mundo. Mas que, então, ele, analisando isso tudo, ele diz o seguinte: a mim me parece que os limites mais distantes do nosso ser mergulham numa dimensão inteiramente outra de existência do mundo sensível e meramente compreensível. Chamem-lhe região mística ou região sobrenatural, como quiser. Quer dizer, a palavra que não importa, tá? Mas é como se houvesse essa dimensão, esse aspecto do universo que é incompreensível, mas assim, que não é sensível, que não é redutível, essa dimensão sensível, que é de certa maneira incompreensível do ponto de vista comum, né? E ela só se revela mesmo quando a gente está tendo uma experiência desse tipo extraordinária. E que nas tradições cristãs isso é chamado de Deus, né? Espírito, enfim, ele diz assim no parágrafo seguinte dessa mesma página: Deus é a apelação natural, pelo menos para nós cristãos, da realidade suprema, e por isso darei a essa parte superior do universo o nome de Deus. Nós e Deus temos negócios para tratar, e ao abrir-nos a sua influência, cumpre-nos o nosso destino mais profundo. O universo, nas partes que constituem a nossa essência pessoal, ora se dirige para o pior, ora para o melhor. Quer dizer, assim, quando a gente está pensando na nossa vida, no nosso destino, né?
ora se dirige para o pior, ora para o melhor, na proporção em que cada um de nós cumpre ou evade as exigências de Deus. Tá? Então, ter uma vida significativa, uma vida que faça sentido, significa se pôr em harmonia ou de acordo com as exigências de Deus. Mas Deus aqui não importa que a palavra, tá? O que importa é que a gente se põe de acordo com essa parte, com essa dimensão do universo que se revela para nós nessas experiências. E que nós instintivamente tomamos como sendo assim, mais valiosa ou mais importante do que qualquer coisa que se revela para nós nas experiências ordinárias. Então essa é a vida significativa. Então há uma conexão, né, entre a existência de religiões, a sobrevivência das religiões, e o sentido da vida. Religiões diferentes são respostas diferentes, ou guias diferentes, para respostas diferentes para perguntas sobre o sentido da vida. Né? Mas são respostas, num certo sentido, inefáveis. Né? A gente pode experimentar elas, mas não dizer em que consiste as respostas. Certo? Bom, algum comentário ou crítica, enfim, pergunta? Alexandre, tudo bem? Vinícius, vai. Eu tenho, mas não é em relação a isso, é em relação à tua apresentação do YouTube. Então vou deixar para quem tiver perguntas sobre isso agora e mais tarde eu falo sobre a tua apresentação no YouTube. Pode falar, não tem ninguém inscrito. Tá, vou falar então. Tem uma crítica, eu acho. É uma crítica, vamos chamar de crítica. Na parte que tu falou sobre explicações reducionistas da mente e da religião, citou Feuerbach, o Marx, o Freud, e começou a citar, digamos assim, achados das ciências cognitivas da religião. O que eu queria apontar é que não necessariamente esses achados e quem faz esses achados estão tendo uma atitude reducionista. Tanto que, se eu li certo ali, a primeira citação é do Barrett. E se for o mesmo Barrett que eu estou pensando, Justin Barrett, ele é cristão. Ele fala sobre que tu citou ali, que fala sobre que a religião é subproduto da hiperatividade da detecção de agentes. Uhum. Isso seria um exemplo de que, na verdade, nem todas... Eu acredito que a maioria, na verdade, dos cientistas cognitivos e dos achados dos cientistas cognitivos não são reducionistas no mesmo sentido que o Feuerbach, o Marx e o Freud foram. Então, essa era uma crítica que eu tinha. É verdade, não, eu acho que tem razão, Vinícius. Eu penso que, em geral, eles são, tá? Eu acho que em geral são, mas não é nem todos. Vamos ver esse caso aí do Barrett, eu não sei se é o mesmo. Depois eu vou colocar. Isso tem sobrenome ali, então não sei se é o mesmo cara. Eu acho que vou colocar depois os artigos originais na página da disciplina, tá? O link dos artigos. E tem várias maneiras da gente relacionar, né? Aquilo que dizem as ciências com o que dizem as religiões. Né? Então, o André fala um pouco disso na dissertação dele. Nem todas as... Enfim, tem um cientista bem conhecido, que é o Stephen Jay Gould, não sei se vocês... Ele fez sucesso, né? Sim. Escreveu sobre biologia bastante. Foi um biólogo importante também. Ele teve uma rixa com o Dennett, né? Sobre claro. O aspecto do... Eu não esqueci como é que é. Era sobre teoria da evolução. Eles tinham uma rixa entre como que a evolução agia. Uhum. Enfim, ele fez contribuições importantes para a teoria da evolução. Mas ele tinha também textos assim mais filosóficos, digamos. E a tese que ele defendeu com relação à religião e à ciência é que ele diz assim, são magistérios não interferentes, tá? Então eles falam de coisas diferentes. Então é como, por exemplo, sei lá, futebol e xadrez, entendeu? Não tem a ver um com o outro. São jogos, né? Mas não... São disciplinas diferentes. Né? E a religião, a resposta...
Ele falou, a expressão que ele usou foi não interferentes, né? Não interferentes não quer dizer incompatíveis, não quer dizer que estejam em oposição, são assuntos diferentes, né? Então, ele diz não tem nenhum, nada se segue sobre a religião da ciência que eu faço e vice-versa. Essa é uma atitude possível, que foi defendida e é defendida por algumas pessoas. Outra atitude possível é que há uma contradição, uma incompatibilidade, pelo menos. Tá? Então, esse é o caso dos fundamentalistas, né? Os fundamentalistas religiosos e ateus, tipo Dawkins. Dizem, não, se a ciência está certa, então a religião está errada. Ou se a religião está certa, né? Se eu faço uma leitura literal da criação lá da Bíblia, né? Se eu faço uma leitura literal da Bíblia, então não tem teoria da evolução. Ou pelo menos a teoria da evolução é parcialmente equivocada. Então, é uma leitura, digamos assim, incompatibilista das relações entre religião e ciência. Então, essa é outra possibilidade. E tem outros que falam, relacionam a religião e ciência de maneiras complementares. Né? Eu acho que James não se posiciona sobre esse assunto, esse debate é posterior, mas a minha impressão é que ele está sugerindo isso, porque ele diz assim, olha, eu posso estudar cientificamente a religião se eu quiser, os fenômenos religiosos que ele tem. Inclusive ele propõe no final do livro lá uma ciência da religião. E ele diz a religião tem essa continuidade nas experiências. Né? A gente faz parte do mesmo universo, mas uma parte do universo se revela para nós nas suas experiências espirituais, outra parte se revela nas experiências ordinárias ou comuns. Então, são experiências complementares e atividades, disciplinas também complementares, completam a nossa natureza humana. Então, enfim, tem várias maneiras, né, da gente relacionar a ciência e a religião. Não é necessariamente só uma questão assim, ou isso ou aquilo, né? Compreende, Vinícius? Sim, né? Se minha fala sugeriu isso, nem era essa intenção. Sim, mas é que eu acho que a gente pode interpretar, né, os resultados das ciências cognitivas da religião dessas várias maneiras. A gente pode interpretar, bom, eles estão descrevendo um aspecto da coisa. Tá, não, sim. Entendi. Ou a gente pode dizer, não, isso aqui é tudo que há na religião, não tem mais nada aqui, né? Então são leituras materialistas, evolucionistas da religião. Ou eu posso dizer, não, isso são coisas diferentes. Uma coisa é a religião, trata assim, do sentido da minha vida, do propósito da vida. E a outra coisa é a ciência. Escreve o universo, enfim, faz predições, coisas assim. E tem outras atitudes possíveis, né? Outras posições possíveis com relação a... assim, a gente ficou, nas últimas décadas, aí, esse debate se empobreceu muito em razão das contribuições do Dawkins. Né? Então, ele fez críticas importantes aos fundamentalistas religiosos, mas ele tomou o fundamentalismo religioso como sendo a religião toda. Né? O debate público, quer dizer? O debate público se empobreceu em razão disso, eu acho. Porque ele tomou um aspecto da religião, que é esse aspecto assim, doutrinário e fundamentalista, como sendo expressão do fenômeno inteiro, e não é. Então as críticas, eu penso que ele fez críticas muito boas, muito importantes ao fundamentalismo religioso, mas ele generalizou isso, e aí a generalização não é legítima, acho, nesse caso. Bom, quem é que levantou a mão? Marcelo? Eu só queria, uma coisa que me ocorreu agora também, ainda voltando àquela questão da limitação do que seria a experiência mística, que o James ele fala da função do sim, e eu acho que em alguma medida essa função do sim tem, não sei se eu estou errado, mas dialoga também com o otimismo, que ele diz que é muito característico da experiência mística, né? Então uma abertura para a existência como ela está posta, né? O reconhecimento dela como perfeita, ordenada. E aí, ao mesmo tempo, ele sugere que experiências demoníacas, ou de visão demoníaca, ou que né, parece mais uma experiência de contração, de se sentir... né? Então, assim, minha pergunta, que eu não sei se... que me pareceu um pouco contraditório nesse sentido, né? Será que
esse tipo de experiência ela também pode ser caracterizada como uma experiência da função do sim, ou seria um não mais robusto ainda? E eu acho que o otimista, então, não poderia ser aplicado, né? Eu acho que na tentativa de delimitar, eu talvez excluiria esse tipo de experiência se a gente considerasse que a experiência mística estaria fundada na função do sim, né? Não sei o que você acha, professor e colegas. Verdade. Então, mas o que é essa função do sim? É uma função em que tu estabelece conexões entre coisas que não são normalmente visíveis, né? Então, tu tem uma percepção da realidade como sendo ligadas. Por exemplo, eu posso ter uma experiência mística em que eu me vejo assim conectado, ligado espiritualmente a uma outra pessoa. Mesmo que eu não seja minha amiga, nem minha parente, nada. Né? Eu posso ter às vezes aparece nas relações amorosas, né? A pessoa se sente espiritualmente ligada a uma outra pessoa, não só apaixonada fisicamente, não é só nós digamos assim, afinidade eletiva, né? Eu tenho os mesmos gostos, os mesmos interesses, então eu fico amiga daquela pessoa. Ou eu me sinto atraída assim, fisicamente, sexualmente por outra pessoa. Ou eu tenho, digamos assim, personalidade compatível com a dela. Então a gente trabalha bem junto, convive bem junto. Eu posso ser levado e me aproximar de uma pessoa de várias maneiras. Mas às vezes as pessoas têm uma sensação de conexão mais profunda, que elas não conseguem descrever, né? Então, é como se eu fosse conectado, tivesse conectado espiritualmente, né? A outra pessoa, minha irmã espiritual, minha alma gêmea, assim, né? Então, então, essa é a função do sim, certo? É uma coisa que é isso que ele quer dizer com a função do sim. Normalmente a gente vê uma conexão mais limitada, limitada no tempo, no espaço, ou por interesses. Então, essa função do sim, ela pode se manifestar também nessas experiências mais assim malignas, maníacas, né? Que tu vê assim uma maldade, uma ação, né, que não tem como ser explicada em termos puramente de interesse. Às vezes as pessoas falam, por exemplo, quando descrevem o Hitler que é um caso paradigmático disso. Tu pode descrever as ações, por exemplo, do Hitler em termos apenas de desvios políticos, ideológicos, morais, sociais, né, maldades assim pequenas, ordinárias, né, só que levadas a um grau máximo. Mas tu pode também descrever, não, aquilo ali ele estava sendo veículo ali de algo muito mais assim, profundo, certo? Não era simplesmente uma questão assim, de interesses, ou de erros morais, ou pessoais, ou desvios de caráter. Não era uma doença psicológica, tinha algo maligno. E se tu fazes isso, então tu está estabelecendo conexões ali que não estão limitadas assim, a essas relações temporais, tu entende? Então tem esse aspecto aí da função do sim. Tu entende? Embora esses casos são mais raros. A minha leitura inicial era assim que a função do sim implicava mais uma união entre opostos. Você pensar aquela ele usa uma palavra que ele usa que eu achei bonita pra caramba, mas eu não estou lembrado agora, mas que implica um acolhimento do oposto, né? Então esse tipo de experiência seria alguma coisa que transcende até mesmo a classificação do bem e do mal. Sim. Então aí seria o tipo de experiência que realmente só tem uma possibilidade de expressar através de contradições, né? Do discurso apofático, ali, negativo e tal. Então, isso que eu acho um pouco meio forçado para tentar classificar algumas outras experiências que na verdade, talvez enfatizem a dualidade, o oposto, e não comungue as coisas, como uma função do sim, entendeu? Assim, nessa perspectiva que você falou, que é um pouco mais ampla, talvez se encaixe, né? De pensar uma conexão... Deixa eu dar um exemplo, então, que talvez funcione melhor. Vocês todos conhecem essas experiências de quase morte, né? Já viram relatos, vídeos? Seria bom, quem nunca viu, dar uma olhada. Tem 1001 videozinhos
de relatos de experiência de quase morte no YouTube mesmo. Enfim, então, essas experiências ficaram bastante conhecidas nas últimas décadas em razão dos avanços da medicina. Provavelmente elas sempre aconteceram, mas antigamente, quando as pessoas tinham experiências de quase morte, elas morriam. Certo? Acontece que nos últimos anos aí a medicina avançou muito, então agora as pessoas são ressuscitadas, né? A pessoa tem uma parada cardíaca e é ressuscitada, então a experiência ela voltou. Tem uma série no Netflix aí que minha mãe assistiu e adorou. Não sei se eu vou assistir ainda, tá ligado? Se chama The Away, é muito boa, recomendo. No Netflix. Tem muitas assim que vêm acompanhadas de uma bobajada ali, né? Então as pessoas ficam falando uma bobajada junto. Mas enfim, é interessante ver a experiência, o relato pessoal, né? Isso que eu acho interessante. A minha experiência particular assistindo esses vídeos é que quase todos vêm acompanhados de uma bobajada junto. Tá? Pessoas fazendo uns comentários, assim, nada a ver. Mas as experiências mesmo são muito impressionantes. Tá? Mas enfim, nem todas essas experiências de morte são experiências positivas. Há casos de pessoas que tiveram experiências, a maioria mas há casos de experiências que são negativas. E são experiências místicas também. Tá? Então, por exemplo, ou podem ter um componente místico. Então, por exemplo, um caso que eu li é de um sujeito que, depois eu passo a referência, está num livro escrito por um americano. Um sujeito que foi piloto da Força Aérea Americana na Guerra do Vietnã. E aí ele teve um acidente lá e tal, e depois teve essa experiência mística. E nessa experiência de quase morte, ele teve aquela experiência de rever a própria vida, né? Então, isso é um componente que muitas pessoas que têm experiência de quase morte têm. É como se elas revivessem a vida inteira, em um tempo bem curto. E elas não apenas veem o que aconteceu, mas sentem de novo o que elas sentiram na época. E algumas relatam também sentir o que as outras pessoas sentiram, né? As pessoas com as quais elas interagiram. Então, se elas trataram bem alguma pessoa, elas sentem aquele querer bem da outra pessoa por elas, né? E se elas maltrataram outra pessoa, elas sentem também o sofrimento da outra pessoa. Então esse cara foi piloto de guerra, então ele jogava bomba lá nos vietnamitas. E aí disse que foi horrível, porque ele disse que sentia assim, o sofrimento das pessoas morrendo e dos familiares depois dessas pessoas com a perda daquelas pessoas que as bombas essas mataram. Então, que foi uma experiência assim, horrível, traumática. Depois disso ele virou um pacifista, assim, militante pacifista, ninguém mais quer saber de guerra nenhuma. Então, foi uma experiência assim, de muito, muito sofrimento. Né? Então, mas tu entende as conexões que estão sendo traçadas, o aspecto da realidade que está se revelando para ele não é um aspecto ordinário ou comum, né, que se revelaria numa experiência de consciência comum. Então, uma experiência extraordinária, mas em que a gente pode dizer que essa função do sim, porque ele está percebendo coisas que estão chegando à mente dele que não tem como chegar pelas vias ordinárias comuns, que são limitadas. Vinícius? Entendi. Era o Alexandre que estava com a mão levantada primeiro, acho que ele acabou saindo. Tá. Alexandre, tá bom. O Alexandre caiu aí, não sei onde Acho que ele caiu. Não, o que eu ia falar também era relacionado à tua apresentação. Pera aí, só um pouquinho, deixa eu achar aqui. Lembrei. Que tu menciona que para a vida religiosa, que é mais importante são as experiências espirituais e não as crenças. Eu queria tentar entender melhor em que sentido está se usando a palavra crença aqui. Porque no sentido genérico, pelo menos como os filósofos usam, é a crença involuntária. Tu está simplesmente tendo crenças a todo momento. Então, em que sentido você está usando crença aqui? Em sentido mais de teoria ou mais no sentido dos filósofos de hoje em dia em epistemologia? Em relacionado... Oi? É no sentido intelectual, né? Tá. Então, continuando a pergunta,
Em que sentido a experiência religiosa é mais fundamental que as crenças? Porque, pensando, por exemplo, no caso do cristão, a crença de que Jesus existiu, de que ele foi a melhor pessoa que o mundo já teve, é uma crença tão fundamental quanto a experiência dele, ou dela. Então, tentando traçar uma analogia... Eu acho que não, Vinícius. Tá. Deixa eu ver se eu faço essa analogia e tu vê se tu concorda com ela ou não. Por exemplo, certas coisas podem ser fundamentais para uma mesma pessoa, embora elas sejam fundamentais em graus diferentes. Por exemplo, para os seres humanos, comer e beber é fundamental. A gente pode dizer que beber água, né, seria mais fundamental por causa que sem água tu morre mais rápido que sem comida. Então, ambos seriam fundamentais, mas a água, em certo sentido, seria mais fundamental. Fazendo essa comparação que eu fiz com a experiência religiosa do cristão e a crença do cristão, me parece que essas duas andam juntos, assim como para o ser humano beber água e comer e se alimentar é fundamental. Não sei se tu concorda com isso, mas mais ou menos isso que eu queria desenvolver. Sim, são aspectos diferentes da nossa mente, né? A gente tem experiências, tem crenças. Meu ponto é que crença não é tão secundária assim quanto parece a fala. Como sugere, né? Tá bom. A crença é quase tão fundamental quanto a experiência. O que o James quer dizer que é o seguinte: não haveria religiões sem experiência religiosa. Mas tu pode ter teorias, tu pode ter religiosidade sem crenças. Pode ter experiências religiosas sem crenças. Pode perguntar se uma pessoa acredita em Deus, ela pode dizer não sei. Mas aí tu vai ver as experiências que ela teve são experiências religiosas. E ela se conduz, a atitude dela pode ser assim. Ela pode se dizer ateia. Né? Ela pode se dizer ateia e não... Ela pode rejeitar até. Ela pode ser antirreligiosa, pode ser militante. Ela pode ser uma militante antirreligiosa. E, no entanto, ela tem uma atitude, ela teve experiências, são experiências que a gente pode caracterizar como sendo espirituais, religiosas. E ela em atitudes, né? Ela trata algumas coisas como sendo sagradas e divinas, ela ordena a vida dela em torno disso. Então, nesse sentido, todo mundo é religioso, né? Embora nem todo mundo tenha crenças religiosas, no sentido de que, se tu pergunta para elas assim, o que elas acreditam, tu acredita em Deus? Elas dizem, não acredito. Tu acredita em Buda, em Jesus? Não, também não. Então, ela não intelectualmente, ela rejeita isso, mas a experiência dela... Mas ainda assim não tem crenças motivando a vida religiosa dela. A palavra crença também é uma dessas palavras assim que precisa ser analisada, né? A gente pode usar a palavra, como tu disseste, mas a gente pode usar a palavra crença de várias maneiras. Aqui, o que James está falando é do aspecto assim, teórico ou intelectual. Tá? Isso é secundário. Mas, claro, se a gente usar a palavra crença num sentido mais genérico, que a palavra crença, essas palavras que a gente usa para descrever os fenômenos religiosos não são nada técnicas, né? Então elas são completamente frouxas. Então é difícil a gente ter uma discussão assim rigorosa, chegar a conclusões assim confiáveis, porque o vocabulário é inadequado. Quer dizer, o vocabulário é frouxo. A palavra crença, por exemplo, é uma palavra que se presta a 1001 usos. Então, ela tem esse sentido assim, de intelectual, né? Intelectual, quer dizer, alguma coisa que eu possa dizer, que eu possa colocar em palavras, que eu posso usar em teorias, né? Que eu posso fundamentar, que eu posso justificar ou não rejeitar, por meio de argumentos. Então, ela tem esse aspecto assim, primariamente conceitual e intelectual discursivo. Então, assim, a gente pode usar a crença nesse sentido. Mas a gente pode usar a crença também no sentido mais geral, que é, digamos assim, a capacidade de discriminar ações, coisas, objetos, por meio de comportamentos. Então, esse comportamento pode ser verbal ou não verbal. Então, nesse sentido, pode atribuir crenças até a cachorros e gatos. Né? O cachorro sabe que o gato está ali. O cachorro o cachorro sabe que o gato está na árvore, que ele está latindo lá. Então, nesse sentido, esse não é um sentido intelectual, né? O cachorro não tem nenhuma teoria, nem sabe falar. Então a gente pode
fala de crença no sentido mais assim comportamental. E, claro, aí não, aí o que o James diz, aí nesse sentido não, porque aí a pessoa que teve a experiência se comporta em reconhecimento, trata algumas coisas como sendo divinas e sagradas, mesmo que diga o contrário, ela tem a crença religiosa, embora ela não diga isso, né? Entende? Então é um outro sentido de crença. Então tem que ver o que a gente quer dizer com crença. Tá? A palavra crença não é nada esclarecedora por si só. Quem é que queria? Alexandre? Oi, aí eu caí aqui e fiquei fora uns 5 minutos que a minha internet caiu. Mas só fazer 2 comentários rápidos. Né? Em relação à questão que a Mariana trouxe, Rogério, daqui a pouco eu não sei se não seria interessante a gente ter um espaço para discutir essas novas escalas de medição do misticismo, né? Ela cita uma aí e acho que tem um campo bem interessante de estudos nesse sentido, que procura classificar e categorizar o que é uma experiência mística, né? Com escalas de medição, enfim, é um debate que correu assim depois pós-James. Muitos deles, a partir do trabalho do James, mas tem uma diversidade interessante aí. Daqui a pouco a gente inclui e discute isso. E outra questão que eu queria comentar, até já passou, mas como eu fiquei fora, que o Vinícius trouxe um ponto bem interessante, né, do Justin Barrett, que de fato assim, ele é um cristão que está conectado dentro desse campo da ciência cognitiva da religião. E aí ele questionou a questão de se chamar o Barrett, né, de um reducionista. Na verdade, sim, seria um reducionismo do sentido metodológico, porque o Barrett acredita que sim, Deus fez as coisas tal como elas são, mas elas só são explicadas através da operação de redução de uma propriedade menor em relação a outra maior, né? Ou seja, é no cérebro humano que a gente vai encontrar a obra de Deus, vamos dizer assim. Então, para a gente entender o fato dos seres humanos serem religiosos ou não, a gente deve encontrar isso dentro do cérebro e não em qualquer outro lugar. Então ele é o reducionista metodológico nesse sentido, né? Assim como a gente pode falar de um naturalismo ontológico e metodológico. Então ele não deixa de acreditar em Deus por conta disso, mas ele entende que é só através do estudo da cognição do cérebro humano é que nós vamos encontrar então essa obra divina. E pelo fato de nós termos o cérebro que nós temos, não haveria vamos dizer assim, outra decorrência que não sermos religiosos, né? O cérebro que nós temos praticamente nos induz a sermos religiosos. E isso não é demérito no entender dele em relação à religião. Isso não desmerece a religião pelo fato de nós podermos explicar a partir de um mecanismo cerebral. Então ele é reducionista nesse sentido, embora acredite em Deus, né? Uma Sim. posição que na verdade não é, vamos dizer assim, estranha do ponto de vista assim de um cristão protestante. Muitos têm uma posição muito semelhante a essa, que acreditam que a obra de Deus está aqui e pode ser estudada com as ferramentas mais usuais e tradicionais da ciência, vamos dizer assim, materialista. Né? A obra está aqui e nós estudamos a partir daquilo que nós estamos, vamos dizer, do material, do cérebro, do corpo, das partículas tais como são. A gente não precisa buscar nada fora. Né? O que a gente veria, por exemplo, nas abordagens ditas transpessoais, que vão pensar justamente nesse noético, nessas experiências de invasão e nessas outras coisas, né? Numa consciência assim, quase meio panpsíquica. Mas ali pro Barrett não, tá dentro do cérebro e pronto. Mas ele não deixa de ser um reducionista nesse sentido. Né? Então é interessante esse caso, porque ele de fato é único, né? Ele é um cristão entre ateus, bem aceito por conta dessa posição. Bem interessante isso aí que você tá falando. Eu não conhecia, não sabia dessa história do Justin Barrett. Tem outros, né? Não é o único. Tem outras pessoas que têm essa atitude. Por exemplo, tem aquele cara, né, que é o nome dele, que fez uns trabalhos de neurociência, com o cara do Prêmio Nobel do DNA. Como é que é o nome dele? Christopher Koch, Christian Koch, alguém lembra? É o Francis, né, que fez junto com esse cara que está falando, né? É o Francis alguma coisa, né? Isso. Então ele é um católico, mas o trabalho dele na neurociência é totalmente reducionista, né? E aí, inclusive, depois ele dá uma entrevista dizendo como é que ele compatibiliza as duas coisas, né? E aí eles são magistérios não interferentes, né? Que na verdade Deus criou tudo e ele está estudando a obra, a criação de Deus. Né? Enfim, eu acho que então tem no catolicismo isso também, né? Assim, o darwinismo não é incompatível com a criação, porque, né, Deus,
Deus criou as coisas para evoluir dessa maneira. Então, quando a gente descobre uma lei da natureza, a gente está descobrindo um aspecto da criação divina. Então, enfim, tem muitas maneiras de conciliar, né, a religião com a ciência. Então, vamos ver aqui, Mariana. Oi. Eu tinha uma pergunta que é meio parecida ali com a questão do Vinícius sobre a questão das crenças, que é, eu acho que eu concordo a princípio com o James, que é mais fundamental a experiência, mas ao mesmo tempo parece que em uma pessoa que está inserida dentro de uma cultura, a crença prévia que ela adquire na sua formação, quando criança, digamos, até, vai conformar de alguma maneira a experiência que ela tem. Então, uma pessoa... E isso eu não diria que é posterior, assim, à experiência em si. Ela não vai ter uma experiência e dizer depois que aquilo era Jesus, ou sei lá. Ela vai identificar durante aquela experiência aquela figura. Então, eu não tenho certeza sobre como é que essas coisas se organizam, mas eu acho que é uma questão bem interessante. Porque tem um aspecto também que é cultural, né? Claro. Da experiência. Claro, então tem um trabalho que eu mencionei já, que é o trabalho do José Eduardo Porcher, que fez o doutorado dele aqui na URGS, que agora está trabalhando com ciência cognitiva da religião. Então ele escreveu um artigo, ele apresentou, acho que 2 anos atrás, no Federation, um trabalho dele falando desses assuntos, e ele diz, olha, né, muitas das crenças religiosas, mesmo sendo assim, absurdas ou irracionais, podem ser adquiridas culturalmente pelas vias normais pelas quais a gente adquire outros conhecimentos. Né? Então a gente pode adquirir a fonte da crença religiosa, não necessariamente é uma experiência pessoal. A fonte da crença religiosa pode ser a autoridade dos mais velhos, ou o ensino, a escola, enfim, a cultura em geral. Então uma pessoa pode adquirir uma crença religiosa pela mesma via pela qual ela adquire crenças científicas, né? Então a fonte da autoridade pode ser muito parecida, ela mesma, os mecanismos podem ser os mesmos. Mas, claro, então a gente pode explicar, pode explicar a transmissão, né, cultural das religiões em uma determinada sociedade. Mas o ponto do James é que tu não consegue explicar o surgimento das religiões assim, né? Porque o surgimento das religiões, a religião só pode começar quando tu tem no início dessa cadeia de transmissão uma experiência. Alguém tem de ter tido uma experiência que depois, claro, foi interpretada, modificada. Na transmissão pode haver essas modificações, né? Essa interpretação. Uma pessoa que tem uma experiência de quase morte, por exemplo, que é hindu, ela geralmente descreve essa experiência de maneira diferente. Ela usa o vocabulário da cultura dela e os americanos usam o vocabulário da cultura deles, assim por diante. Então, claro, a interpretação das experiências varia conforme as culturas. Nunca tem uma experiência que é pura, né? Mas essas experiências têm estruturas comuns, né? Têm elementos comuns. E então isso permite ao James fazer algumas generalizações, reconhecendo, né, a diversidade de perspectivas. Sim, não, eu concordo com essa questão de que essas experiências são mais fundamentais. É engraçado que algumas pessoas, tendo já uma cultura, elas têm a estrutura para entender, até para ter a experiência mesmo, né? E se tu não tem isso, digamos, os fundadores de religiões ou pessoas que cresceram em um ambiente não religioso vão ter muito mais dificuldade de dar sentido, né, para sua experiência. Sim. Bom, pessoal, já é 11h30 agora. O André estava escalado para fazer a apresentação, mas eu vou propor, André, que a gente adie a tua apresentação para a semana que vem. Não sei se tu pode. Pode ser, professor, como tá melhor. Porque senão vai ficar muito pouco tempo e aí a gente começa contigo. Vai ficar meio corrido se eu for agora mesmo. Então a gente começa contigo na semana que vem, tá? E aí, Mariana, tu apresentas o teu ensaio no dia 16 daí, pode ser? Eu acho que 16 está marcado como feriado ali, não é o carnaval. É feriado de carnaval, tá legal. Então no outro, depois do carnaval. Tá, beleza. Tá? E
Então tá, pessoal. Não sei se alguém quer fazer mais algum comentário. Pra mim... Eu posso fazer um comentário, então? Uhum. Essa questão que o Vinícius tinha comentado da experiência da crença, eu venho de uma família luterana, né? Acho que eu posso dizer que eu sou luterano também. E é muito interessante isso que acontece nos meios cristãos. Os pentecostais, eu acho que é até mais forte isso. O pessoal ele incentiva bastante que pode ter a tua fé, a tua crença, que foi influenciada pelos teus pais, pelo teu ensino, mas tu precisa ter uma experiência com Deus para fortalecer a sua fé. Esse diálogo é muito comum, porque senão fica baseado na crença dos outros e não na tua mesma, e é por esse tipo de razão que às vezes as pessoas acabam desistindo da igreja, da cristã, porque lá não encontram uma experiência que fundamente essa crença. Uhum. Sim, o surgimento do protestantismo, ruptura, né, com o catolicismo foi justamente esse ponto, né, que não precisa dos intermediários, dos padres, para intermediar a tua relação com Deus, então é uma relação direta, né, daí a insistência deles na leitura direta da Bíblia, né, em fonte primária, né. Então teve essas interlocuções. Agora, muita gente diz que no período posterior não sei como é que foi a tua experiência pessoal disso, né? Que no período posterior, mais recente do protestantismo, depois das teses iniciais lá de Lutero, que aconteceu um movimento de intelectualização e que as religiões, os diversos grupos protestantes se tornaram mais começaram a dar mais ênfase, né, à palavra escrita e menos à experiência direta. E sim, tem movimentos dentro do próprio Igreja Luterana de ser luterana renovada, que na linguagem deles eles aceitam, como é que eu posso dizer, os dons do Espírito Santo. Eles usam essa terminologia, que seria ter mais experiências durante os encontros. E tem os luteranos tradicionais que vão para essa via mais intelectual, assim, uma igreja mais tranquila, digamos assim. Sim, mais intelectual, né? Isso. Sim, e a mesma coisa aconteceu dentro do catolicismo, né? Com os chamados movimentos de renovação carismática, que tem sido, assim, nas últimas décadas, o único grupo, assim, que realmente cresceu dentro da Igreja Católica. A Igreja Católica está perdendo adeptos, né? E para os evangélicos. Mas tem um grupo dentro do catolicismo que vem crescendo, que são os carismáticos, que justamente enfatizam esses aspectos da experiência direta, dos dons do Espírito Santo, assim por diante. Então, eu penso que, como eu falei naquele artigo que eu escrevi, que eu passei para vocês, eu acho que esse é um aspecto assim, da religiosidade nossa contemporânea. Né? A gente está caminhando para ter um tipo de religiosidade agora no século XXI, que vai privilegiar ou enfatizar essas experiências, né, diretas do que é sagrado, do divino, em detrimento da mera socialidade, da mera teoria. E é uma espécie assim, de demanda psicológica, né, que está promovendo essas. Então, as religiões elas vão mudando com o tempo. Né? Elas vão se adaptando, assim. Então tem mudanças assim, teóricas, mudanças filosóficas, mudanças nos rituais, nas práticas, na moralidade, e também tem mudanças nesses outros aspectos assim, mais psicológicos. E eu penso que isso está acontecendo agora, nós estamos passando por esse período de transformação das religiões nesse sentido. Mas é uma hipótese só, tá? Não sei. Então tá, pessoal, eu acho que vamos encerrar por aqui. Deixa eu ligar aqui.